Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, ok? Bom, o sistema reprodutor feminino, ele é composto por diversos órgãos, assim como o masculino, né? A genital é dividida em genital externo e genital interno. A genital externa são aqueles órgãos que você pode ver sem nenhum exame, né, a olho nu. E a genital interna, só que são órgãos internos que você só consegue ver através de exames de imagens ou outros tipos de exames específicos. Na genital externa, né, nos órgãos externos, nós teremos a vulva, que é onde é compreendido o bendo feminino, ou seja, toda a região do órgão feminino onde ficam os pelos, os pequenos e os grandes lábios. Ok? Nós temos o monte púbico, que é uma elevação que é acolchoada, né? Ou seja, ela é por baixo da pele cheia de tecido adiposo e por cima da pele cheia de pelos. Temos os lábios maiores que estão inferiores, né? Inferiormente ao monte púbico e que envolvem uma outra estrutura que a gente vai ver que é o vestíbulo da vagina. Temos os lábios menores também, que compreende duas pregas, assim como lábios maiores também o são, mas aqui são duas pregas de pele umedecida que estão medialmente aos lábios maiores, tá? Todas essas estruturas aqui a gente vai ver depois separadamente. O clitóris, que é a projeção de tecido erétil que ocupa a porção apical do vestíbulo da vagina. As glândulas vestibulares, que são responsáveis por secretar o muco lubrificante durante o ato sexual. O ímen, que é como se fosse uma membrana, né, que fica anterior ao ósteo da vagina, é onde ocorre a penetração, né, como se fosse uma tela, um tapume. Então, ela é bem fininha, de membrana mucosa e vascularizada. E daí tem outros que a gente não vai se ater aqui a detalhes hoje, que é o vestíbulo da vagina, o bulbo do vestíbulo e o ósteo vaginal e a uretra. Tá? As mamas, embora você possa descrevê-las dentro do sistema reprodutor feminino, porque ocorrem alterações nela durante a gravidez, né? E no pós-parto também, óbvio, por conta da lactação, as mamas são melhores descritas no sistema tegumentar, tá? Então, a gente acaba estudando elas mais lá nesse outro sistema. Os órgãos internos compreendem a vagina, que é um canal tubular, muscular, também contrátil, né, por conta de ser muscular, que pode ter uma enorme dilatação, sobretudo na ocasião do parto. Né? O útero, que é um órgão também muscular, de parede espessa, que pode ter tamanho variável. Né? As tubas uterinas, que fazem a conexão entre o ovário e o útero, são musculares, flexíveis, em forma de corneta, por isso do nome tuba, né? E os ovários, que são estruturas ovaladas, uma de cada lado do útero. Okay? Então, é um sistema simples quando você vê pela quantidade de órgãos envolvidos, embora a reprodução não seja nem um pouco simples, né? Seja extremamente complexa. Bom, então, o monte púbico. O monte púbico é esse que a gente consegue ver aqui, é região acolchoada, né, de tecido adiposo. Ela amortece a síntese púbica, ou seja, imediatamente abaixo do monte púbico, você vai ter a síntese púbica, que é a união. Lembra que nós temos os dois quadris, né? Os íleos, os isquios aqui embaixo, e um pouco mais à frente e inferior, nós temos o pubis, fazendo uma bacia, né? Então, mais aqui à frente, nós temos a síntese púbica, porque entre os dois ossos do pubis nós temos uma cartilagem, que é, dentro da classificação das articulações lá, uma síntese. Okay? Assim como também nós temos sínteses ali na coluna vertebral. Então, ela amortece a síntese por quê? Contra choques, né? Contra batidas que podem ocorrer e machucar bastante. Então,
ela tem esse tecido adiposo, talvez já de uma forma bem intencional mesmo, né? Para que a carga, quando impacte essa região, seja disseminada, seja distribuída dentro do tecido. E é coberto por pelos, geralmente no padrão triangular, né? Um triângulo invertido, né? Sendo a sua base do triângulo mais acima e o ápice do triângulo mais abaixo, né? Isso já devido também à região anatômica mesmo, né? A questão do posicionamento das pernas e um quadril que vai fechando, né? Você vai ter uma forma de um triângulo de fato invertido. Ok? Aqui a imagem já adianta também o que são, né, os lábios maiores, um de cada lado, ou seja, são duas pregas mais laterais, né, grandes, recobertas por pelos, e os lábios menores, que também são duas pregas, só que agora não são laterais à vagina, mas estão mediais em relação aos lábios maiores. Ok? Então, tudo isso daqui, né, forma o chamado pudendo. Os lábios maiores são pregas longitudinais espessas, né? Então, são mais espessas que os lábios menores. É composto por tecido adiposo e tecido conjuntivo frouxo, ou seja, um tecido conjuntivo mais, mais maleável do que o tecido conjuntivo denso, como, por exemplo, o tendão, como, por exemplo, o tecido que preenche, o tecido conjuntivo fibroso, né, que preenche as articulações que formam depois as suturas, coberto por pele e pelos, é contínuo e inferiormente ao monte público. Né? Então você tem um monte público acima e abaixo, um de cada lado, vai descendo os lábios maiores. Os lábios menores estão, como eu já comentei, mediais em relação aos lábios maiores e laterais em relação à vagina, que está ao centro. Também são duas pregas longitudinais, possuem, daí são formados, né, por tecido conectivo elástico e muscular, ou seja, tem capacidade grande, né, de extensibilidade e não tem gordura nessa estrutura. Okay? Uma região geralmente mais rosada e lisa. Tá? E também não é coberta por pelos, né, diferente dos lábios maiores. Delimitam o vestíbulo da vagina, né? A gente vai falar aqui muito sobre o vestíbulo da vagina, mas a ideia é que os dois lábios menores formam o vestíbulo da vagina, tá? Que fica um pouco mais superior em relação à vagina, fazendo parte da vagina. Tem as glândulas sebáceas, né, que secreta geralmente substâncias no ato sexual. Na parte superior você verá o clitóris, né, que é o chamado prepúcio do clitóris. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre o clitóris. E ele envolve a proteção dos ósseos da vagina e da uretra. Ósseo, vocês se lembram que tudo que é um canal pequenininho, né, um buraquinho fino, assim, bem pequeno, de diâmetro reduzido, é um ósseo. Ok? Quando você tem uma abertura, algo um pouco maior, aí você vai ter outros tipos de nome, mas geralmente os bem pequenininhos, né, por onde, por exemplo, sai a urina, né, o ósseo da uretra, você vai chamar isso de um canal de diâmetro muito pequeno, vai chamar de ósseo. Tá? Bom, o clitóris é uma estrutura erétil, né, situado na parte superior dos lábios menores e inferior em relação ao monte púbico, né, análogo ao corpo cavernoso do pênis. Tá? Então você vai ter o pênis formado, óbvio, por diversas membranas, pela sua glande, que é uma continuidade do corpo esponjoso, e você vai ter também dois corpos cavernosos, né? E como os corpos cavernosos e o corpo esponjoso são vascularizados e eréteis, ou seja, quando se enchem de sangue, eles ficam eretos, né? Os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, causa a ereção do pênis. E o clitóris
ele é uma estrutura erétil devido à presença de corpos cavernosos nele, o que aumenta a vascularização dele, o que faz, de alguma forma, ele também ficar ereto, tá? Semelhante ao pênis. Tem sua glande também aparente, né? Assim como a glande do pênis pode estar, quando, sobretudo quando é removido o prepúcio do pênis, né? Iniciam-se no isquio, iniciam-se aqui, a gente está falando não de dois clitóris, tá? A gente está falando das estruturas que dão início para a formação do clitóris, ok? Lá no isquio e no pubis, tá? E ele fica suspenso, por ele ser erétil, né? Ele pode ser levantado por conta da vascularização e ele fica suspenso pelo ligamento suspensor do clitóris, tá? Se ele é suspensor, óbvio que ele está aqui acima, né? Ligamento aqui tracionando o clitóris para cima. Tem riquíssima inervação sensitiva e por inervação sensitiva, entendam aqui, neurônios aferentes, ok? Lembram dos neurônios aferentes e eferentes, né? Então, aferentes é quando você leva uma informação da periferia até o sistema nervoso central, ok? Então, devido a ele ser riquíssimo em esses tipos de neurônios aferentes, ele é bem sensível, né, ao estímulo do sistema nervoso central, que ocorre na relação sexual, né? A penetração no clitóris promove a excitabilidade, a penetração na vagina, né, e o consequente esfregaço no clitóris promove a propagação de disparos de potenciais de ação nesses neurônios aferentes, indo até a medula e depois subindo até o encéfalo. Tá? E ele mede aproximadamente aí 2 centímetros de comprimento e meio centímetro de largura. Tá? E podendo variar também de pessoa para pessoa. Né? Então aqui ó, nós estamos vendo o monte pubiano, que nós já falamos dele, os lábios maiores, os lábios menores, né? E aqui ó, a gente só vê a glande do clitóris, ok? Todo o comprimento do clitóris, que vai dar por volta de 2 centímetros, mais ou menos, ele está de forma profunda, situado de forma profunda. Ou seja, de forma, ele se projeta posteriormente e superiormente, tá? Ele sobe numa diagonal, assim. E a gente não consegue ver todo o corpo do clitóris porque ele está recoberto pelos lábios menores, ok? Aqui nós temos o ósteo da uretra, né, que eu comentei com vocês, um canal, né, de diâmetro bem reduzido, que é por onde sai então a urina, né, a micção. E aqui nós temos um ósteo um pouco maior, que é o ósteo da vagina. Okay? E aqui abaixo nós temos um ânus. Bom, outra estrutura também importante são as glândulas vestibulares. Elas estão situadas próximas e profundamente ao vestíbulo da vagina. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, isso aqui é a vagina, né? Essa abertura. Aqui o ósteo está aumentado em relação à imagem anterior, né? Porque todo o ímen aqui foi removido. A gente já vai falar dele também. E a glândula vestibular maior está aqui e a menor anterior, superior e posterior à maior. Ok? São chamadas também de glândulas de Bartolin. Tudo bem? Bom, sua função, né? Lubrificar a vagina, sobretudo no ato sexual. Tem glândulas, como eu já comentei aqui, estão visíveis as maiores, né? Mas nós temos também, encontramos as menores. E os ductos ao vestíbulo vaginal. Os ductos, vocês já sabem, são canículos, né? Canos que conduzem determinado fluido, determinada secreção, líquido, até determinado local. Ok? Então, esses ductos vestibulares ou ducto das glândulas vestibulares, eles levam essa secreção produzida pelas glândulas vestibulares até a vagina, ocorrendo então a lubrificação. Em alguns casos, esses ductos podem, às vezes, ficar entupidos, né? Como eu comentei, que pode acontecer de algum ducto de alguma glândula salivar,
ficar, por exemplo, entupido e às vezes começa a promover dor na glândula, né, um inchaço, uma inflamaçãozinha e às vezes uma infecção, devido a esse conteúdo ficar represado, aí ficar contido da onde ele está entupido para trás. Tá? Bom, o ímen é uma membrana mucosa fina, né, que possui uma abertura única, embora possa também ser cribriforme. Então, como vocês podem ver na imagem aqui abaixo, geralmente ele é anular, né, parecido com algo meio ovoide, meio como se fosse um ovo, mas ele é um intermediário de um ovo, de algo oval para algo circular. Tá? Mas pode acontecer de ter um ímã septado, ou seja, ter um septo ao meio, e pode acontecer também de ter um ímã cribriforme, tá? Que daí é um ímã que ele tem mais tecido e mais fluido. Como assim mais tecido? É porque onde ele deveria ter um ósseo só, ele tem vários ósseos. E por conta dos ósseos serem pequenos, você acaba tendo mais tecido de ímã aqui, tá? E aqui um ímã rompido, né? Sobretudo após o ato sexual, tá? Embora a presença do ímã não necessariamente signifique virgindade, porque pode acontecer por diversas variações anatômicas de pessoa para pessoa, né? De o ímã não se romper, por exemplo, durante, né, o ato sexual. O ímã, em alguns casos, pode acontecer de ele ser um pouco elástico, então há penetração no canal da vagina, né? Mas quando o pênis, por exemplo, é introduzido na vagina, ao invés de ele ser rompido, ele cede e acompanha o pênis. Então, o que acontece? Ele fica esticando e voltando, e ele não rompe. E após o ato sexual, ele fica lá, normalmente, sem estar rompido, tá? Então, questão de perícia médica, a presença ou não do ímã não é suficiente para atestar virgindade, tá? Falando perícia médica em relação principalmente a estupro, tá? Mas tem outros casos também que podem ser levados em consideração. Então, é localizado no ósteo da vagina, ok? Então, o ósteo da vagina é todo esse canal aqui, e essa abertura que ainda não está presente, porque o ímã ainda está tampando, né? Como uma membrana que está tampando todo esse ósseo. Geralmente, na maior parte das mulheres, após a primeira relação sexual, ele é rompido, então o ósseo da vagina agora fica maior, ok? Bom, a vagina é um tubo fibromuscular, ou seja, feito por tecido fibroso e por tecido muscular. Daí da contratilidade, né? Que a gente comentou no início da aula, e a vagina ter a capacidade de contração, tá? E um músculo voluntário, ok? Ou seja, a mulher pode controlá-lo voluntariamente, ok? Não é um músculo inervado autonomicamente, como por exemplo o coração, tá? Que daí aconteceria, por exemplo, movimentos involuntários, embora possa acontecer de ter inervação autonômica também dele, tá? De neurônios no sistema nervoso autônomo. É contrátil, então, e pode ocorrer grande dilatação. A dilatação ocorre normalmente na relação sexual, né? Mas a dilatação assim maior a gente vai presenciar durante o parto, né? Pensando que o crânio da criança e depois os ombros, que é onde são as estruturas de diâmetro maior, irão passar ali pela vagina. Ok? O crânio, vocês se lembram, né? Quando o bebê nasce, existem as fontanelas, que são as chamadas moleiras, né? E por conta dessas moleiras, esses espaços entre os lobos do crânio, acontece de o crânio ficar espremido na hora de passar pelo canal da vagina, ok? Mas os ombros, por exemplo, não, né? Eles podem, óbvio, ficarem apertados, espremidos na hora de passar no canal, né? Mas eles não têm essa liberdade de movimento como tem, por exemplo, o crânio. Ok? Então,
precisa de uma grande dilatação para conseguir passar um bebê por ali, né, de forma como que seja saudável e não comprometa a integridade física e a vida. Caso mais severo, né, não comprometer a vida da. No canal do parto, a gente vai ver lá no finalzinho da aula só uma imagem, né, um pouquinho assim maior, melhor mostrando como que ocorre essa dilatação toda. Mas aqui mesmo você já consegue ver, né, que nós temos os ossos do quadril, por exemplo. Nós temos músculos, né, que estão aqui ilustrados por essas faixas aqui mais avermelhadinhas. E nós temos ligamentos também, que fazem com que o quadril, os ossos do quadril, fiquem aonde estão, né? E com a presença da liberação de alguns hormônios durante o parto, alguns desses hormônios, principalmente o hormônio relaxina, daí o nome, né, de relaxar, atuam nesses ligamentos para relaxar, deixá-los mais frouxos. E por eles ficarem mais frouxos, o quadril se expande, ele se abre violentamente, né, para que possa, de fato, então, a vagina ser tracionada, ser aberta, para que o bebê possa passar. Ok? Então perceba que não adianta a vagina querer dilatar sozinha, porque ela vai dilatar no máximo ali na largura do quadril. Na largura do quadril, entenda, próximo assim, a largura dos isquios, menos do que uma largura dos isquios, a largura ali no pubis, mais ou menos. Tá? Então, se ela dilatar, ela vai ficar no máximo da largura ali dos ossos do pubis. Então, o pubis tem que alargar. Ele tem que se alargar, 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 para que a vagina também seja tracionada junto com os ossos do pubis. Mas o osso do pubis só vai conseguir se afastar, alargando o quadril, se os ligamentos permitirem. Os ligamentos que fazem com que os ossos fiquem juntos precisam relaxar para que tenha condições desses ossos se afastarem. Se eles não se afastarem, não tem esse alargamento, não tem também a dilatação da vagina. E a criança não passa por ali, por exemplo. Tá? Por isso que a dilatação é um fator importante, né, durante o parto. Então, vão sendo feitos ali acompanhamentos para ver quantas contrações a mulher está tendo em um minuto e de quantos em quantos segundos ela tem a primeira contração, sei lá, de 10 em 10 segundos ela está tendo contração. Significa que já está tendo muita contração e já deve estar chegando a criança. Ele já está encaixadinho e já está se preparando para sair mesmo. Só que se não tiver dilatação adequada, pode estar tendo contração a cada segundo. A criança não vai conseguir sair. Então, nesses casos, precisa ter, por exemplo, um parto de cesárea para conseguir fazer com que essa criança seja desencaixada do canal da vagina, se é que essa criança virou, né, que geralmente ali por volta dos 8 meses e pouquinho, a criança o feto já vira e fica posicionado com a cabeça pronto ali para sair do útero para a vagina. Então, se acontecer da criança, por exemplo, não estar encaixada, não dá para fazer o parto normal. E se acontecer de ela estar encaixada, mas não há dilatação da vagina, essa criança não vai sair. Então, tem que acontecer o parto cesárea para conseguir desencaixar essa criança, que se ficar lá, vai ficar em estado de sofrimento, porque ela não tem passagem para conseguir passar por ali. Acontece pela vagina a eliminação do material menstruado. A gente vai falar um pouquinho sobre as membranas, né, sobre as camadas do endométrio, do útero, e a gente vai falar sobre uma camada ali do útero que é o endométrio, que é o que de fato a gente acaba vendo que a mulher expele durante a menstruação, assim como outros resíduos, tá? Outras coisas. Ela mede aproximadamente 9 centímetros de comprimento. Então, assim, ela é um tubo. Isso, 9 centímetros pode variar, mas é em média, tá? Geralmente, em média, 9 centímetros de comprimento, de profundidade. Ou seja, a relação sexual, ao contrário de muitas pessoas que pensam, né? Que a mulher, por exemplo, ela é satisfeita com uma genitália masculina é, com um tamanho grande, né, além da média, por exemplo, isso é mentira, tá? Isso não acontece, porque na realidade o chamado ponto G, que está ali no intermédio da vagina,
ponto onde a mulher sente mais prazer, ele está basicamente a 3, 4 ou 5 centímetros de profundidade em relação à superfície da vagina, né? Ou seja, não há necessidade de um pênis super longo, super grande para conseguir fazer com que a mulher seja satisfeita, tá? Isso é mito mesmo, desconhecimento anatômico do mais puro, tá? E o canal da vagina tendo um comprimento de 9 centímetros, acabando então em 9 centímetros, de alguma forma essa mulher vai começar a ser tocada com o pênis em outra estrutura. E essa estrutura que a gente vai ver é o colo do útero, que é o que está na sequência da vagina. Ok? Por isso que tem mulheres que podem se machucar por conta da relação sexual. E ela é rica em inervação. Por ser rica em inervação, ela também tem nervos aferentes, né? Neurônios aferentes que levam a informação até o sistema nervoso central, promovendo. Então, pensa assim: no final da história, a, toda a sensação de prazer é puramente eletroquímica, okay? Liberação de substâncias e liberação de potenciais de ação, de impulso nervoso. Tá? E isso é a mesma coisa, por exemplo, do que estimula o mesmo centro de prazer, que é o hipotálamo. É a mesma coisa que comer um chocolate. Muitas vezes a pessoa fazer algum tipo de atividade que promove prazer, né? A gente sabe que a gordura, por exemplo, estimula esse centro de prazer também. O açúcar estimula esse centro de prazer também. O triptofano, que é um aminoácido contido em diversos chocolates, estimula o centro de prazer também. Daí a vontade de reproduzir, né? O ciclo, de fazer novamente. Então, se a gente for pensar assim, puramente de forma fisiológica, é isso, é propagação de estímulo nervoso, estimulando lá uma área do prazer, que é o hipotálamo, é, através de liberações de substâncias, né, de neurotransmissores que vão propagando esse potencial de ação de neurônio a neurônio. Tá? Quando a pessoa come, por exemplo, alguma coisa, ela estimula neurônios aferentes já na língua, né, no estômago, no intestino, que fica mandando aferências lá para o seu hipotálamo. Okay? Quando a gente tem medo de algo, o que acontece, ao invés de estimular o hipotálamo, que é a região do prazer, né, o centro do prazer e da recompensa, vai estimular a amígdala, que é uma outra estrutura próxima ali ao hipotálamo, mas reconhecida por devido ao reconhecimento do medo sobre ameaça e etc. Então, o que é o medo, né? O medo, quando não é um medo assim patológico, é algo para nos proteger, é algo para a gente fazer uma vez e não querer fazer mais. Né? Você teve medo de cair, poxa, não vou fazer de novo. Estou na beira do precipício, não vou fazer de novo. Né? Então, estimula de forma eletroquímica uma única vez esse centro, a amígdala, e parou. Né? O centro de prazer é o oposto. Por isso que é o centro de prazer. Então, ele estimula, eu quero comer outro bis, dois bis, a caixinha inteira, ele não consegue parar. Até que, de fato, esse sistema sobrecarrega e fala assim, dá mais. Né? Desequilibra a osmolaridade sanguínea, você botou um monte de glicose lá para dentro da sua, da sua corrente sanguínea, agora precisa tomar água para equilibrar a osmolaridade, né? Porque ficou hiperosmolar, então você precisa colocar mais solvente agora para diluir a quantidade de glicose que tem lá, e aí a pessoa para de comer. Então, de forma bem simples assim, resumindo, né? Óbvio que o processo fisiológico é extremamente complexo, mas resumindo o que é a sensação de prazer e sensação de medo, é exatamente conexões eletroquímicas. Senão, nosso corpo todo são conexões eletroquímicas. Bom, então a vagina vai conter o ósteo da vagina, né? Que é onde se tem essa abertura, que aqui, por exemplo, está grande, a dilatação, né? Mas pode, dependendo da ocasião, ficar reduzida, ou pode, dependendo da ocasião, ficar mais dilatada também. Tá? E eu falo dependendo da ocasião, porque tem questões assim mais do ato sexual, mas tem questões também relacionadas
a condições psicológicas, de, por exemplo, a vagina é um tubo que ela coagula. Como assim coagula? As duas paredes se tocam e elas se unem, elas grudam. Não é que nem, por exemplo, o vaso sanguíneo, que toda hora está passando sangue lá, que se ficar um momento sem passar sangue, também coagula. Ele fecha e gruda, né? A vagina, ela não, como não passa toda hora algum líquido, algum fluido por ali, então ela coagula. E dependendo do estado, tem mulheres, por exemplo, que têm ressecamento da vagina. Então, no ato sexual, por exemplo, isso vai doer bastante, porque está relacionado àquelas glândulas vestibulares que a gente falou, que não conseguem secretar a quantidade necessária de líquido, né, para conseguir fazer essa hidratação do tecido, de forma com que as paredes da vagina se desgrudem, né? E também tem a questão psicológica que eu comentei, que é o fato de, psicologicamente, às vezes, no ato sexual, a mulher não estar à vontade, né? De alguma forma, por algum motivo, ela não está à vontade, e a gente sabe que a musculatura, quando a gente não está à vontade, se contrai, tá? Então, a, o ósseo da vagina vai reduzir, a penetração pelo pênis vai ficar reduzido, tá? E vai promover dor, etc. Então, aqui a gente vê, né, uma morfologia da vagina, é esse tubo aqui, o ósseo da vagina. Aqui vocês estão vendo a vagina numa posição, num corte frontal, só que ela não está em pé necessariamente, ela está um pouco inclinada. Então, você está vendo ela assim, ó, tá? Como se fosse meio que uma rampa, ok? Mais na subida do que para frente, tá? Você está vendo ela inclinada assim, mais ou menos. Então, tudo isso daqui vai compreender a vagina, e aqui a gente já vai ter o ósteo do útero, ok? Ostium uteri, aqui, ó. O ósteo do útero, ok? Então, esse aqui, ó, é o útero, tá? A gente vai ver depois uma imagem melhor, mas ele não está assim, dessa forma, numa sequência em relação à vagina, tá? Pelo contrário, a vagina, por exemplo, se você está vendo uma pessoa, pensa que você está vendo ela de lado assim, ok? Então, se você está vendo do lado anterior, a vagina vai estar assim, antero, posterior e superior, ok? Então, ela vai subindo e indo para trás. O útero, ele faz o oposto, ele faz isso daqui. Então, o útero, ele vem de anterior para posterior e para baixo. Então, ele fica exatamente assim, perpendicular ao útero, tá? Mas ele faz uma emenda com o útero, ele faz com a vagina. O útero está aqui, mas ele faz como se fosse uma emenda, ok? Então, esse ósseo aqui, que é por onde vai passar o bebê saindo do útero e depois se encaixando aqui, por exemplo, na vagina, vai passar por aqui, ok? Mas é importante você entender que eles não são assim, eles são assim, ó, tá? Pois bem, o útero tem uma forma de pera, né? Dessa forma aqui, uma pera invertida, né? Uma pera de ponta cabeça. Ele é distensível, e óbvio que tem que ser, porque devido à ocasião da gestação, ele só vai aumentando, né? Ele tem que ficar enorme para conseguir acomodar um feto, uma criança ali, né? Um bebê já de 40 centímetros, 45 centímetros de comprimento, né? 3 quilos, 4 quilos, por exemplo. Então ele tem que ser bem extensível e resistente ao mesmo tempo, tá? Ele é preso por ligamentos, dois ligamentos, o ligamento redondo e o ligamento transverso, não estão aí na imagem, além do ligamento largo, que é esse amarelo aqui, ó, ok? Esse ligamento largo, ele engloba todo o útero, ele ajuda a fixar o útero, né? Pensa assim, o útero ele tem que ficar no lugar dele. Então você tem ligamentos meio diagonais, ligamentos transversos, que é o redondo e o transverso, respectivamente. E você tem esse ligamento largo, que grudam ele, é como se fosse uma teia de aranha. Tem a teia que fixa ali, por exemplo, a presa da aranha no centro, e aí ó, ela fica fixada ali. Tá? Então o útero fica fixado ali também através desses ligamentos, ficam suspensos. E esse ligamento largo, ele engloba também
as tubas uterinas, tá? Perceba que ele tem um prolongamento acima dos ovários aqui, né? Que vão fixar as tubas uterinas no lugar, tá? E esses ligamentos podem, inclusive, se afrouxar, sobretudo o ligamento transverso e o redondo. O que acontece quando os ligamentos se afrouxam? O útero desce. Então, na mulher, por exemplo, já que já teve várias gestações, isso pode acontecer, tá? É um útero que cai na vagina. Então, ele não está muito distante assim da vagina, né? Como a gente viu, ele é emendado assim, mas ele pode meio que desabar sobre a vagina porque ele perde a sustentação. Os elásticos que estão segurando ele simplesmente ficam frouxos e o útero desce, tá? E aí, geralmente, tem que fazer correção cirúrgica, tá? Para que ele possa ser suspenso novamente e voltar no lugar dele. Ele está anterior ao reto, ok? O reto lá, o canal anal, e póstero superior à bexiga. Ou seja, a gente vai ver na imagem, né? Aqui você tem a bexiga, ele está aqui atrás da bexiga e superior assim. Você tem a bexiga aqui, a bexiga, vou fazer aqui, e você tem o útero assim, ó, atrás e em cima da bexiga. Tá? Revestido pelo peritônio, o peritônio que vocês já conhecem, que são aquele tecido de revestimento maior que a gente tem no nosso corpo, que forma, por exemplo, o mesentério lá no intestino. Tá? Então, tudo aquilo ali é o peritônio. Só que quando você está pensando no peritônio específico que conecta as vísceras à parede abdominal, a gente está falando do mesentério. Quando a gente está falando do peritônio aqui no útero, que faz com que o útero fique no lugar, esse peritônio é o ligamento largo. Tá? Então, ele possui 7 centímetros de comprimento, 5 de largura e 2 de diâmetro, tá? 2,5 de diâmetro, ou seja, de abertura, tá? De diâmetro interno. Pode variar também, óbvio, né, de mulher para mulher, mas no final da história o que a gente vê em média é isso, tá? É o tamanho mesmo de uma pera, né? 7 centímetros assim, de altura, por 5 de largura, que é o comprimento de uma caixinha de fósforo, pelo diâmetro de 2,5. Tá? Então ele é pequeno, imagina para ele acomodar, né, uma criança gigante. Ele possui então sua cavidade, ele é oco por dentro, possui o colo do útero, que é quem se comunica com a vagina. Eu mostrei aqui na imagem anterior, né? Aqui você já está vendo o útero se comunicando com a vagina, né? Ele é introduzido na vagina. Então, na relação sexual que eu comentei, devido ao pênis ser muito longo, o que pode acontecer é ele tocar o colo do útero, né? E às vezes machucar o colo do útero da mulher. E ele é formado por 3 camadas: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Tá? O peri, você já sabe, significa algo que está periférico. O endo, você já sabe, é algo que está dentro. E o mio, ele não é o que está no meio. Okay? O mio vocês se lembram, que vem de músculo. Lembra que a gente estudou miologia, tá? Que é o sistema muscular. Então, ele é uma camada muscular. Tudo bem? Então, o miométrio, se fosse para se referir a algo que está no centro, ele não seria mio, ele seria meso, ok? O mio é de músculo. Então, aqui nós estamos vendo a camada mais externa, que é o perimétrio, ele é formado pelo peritônio, ok? O mesmo peritônio aqui, ó, que está formando o ligamento largo, é o peritônio que reveste externamente o útero, ok? A membrana fina. A membrana de dentro, a camada de dentro, é o endométrio, que é uma camada um pouco mais espessa em relação ao perimétrio, que você quase nem vê aqui na imagem. E a camada mais espessa de todas é o miométrio, ok? Que compreende toda essa espessura aqui, ó. Então perceba que o nome não vem do que está no meio, e sim da morfologia do tecido, tá? Que é o miométrio muscular. Então, diversos estudos já tentaram, estão tentando ainda, né, definir exatamente qual é a disposição das fibras desse músculo.
Ou seja, se elas estão assim, se elas estão assim, na diagonal, e já viram de tudo, inclusive, talvez a que seja mais aceita, é que as fibras do miométrio são espiraladas, na forma de espiral, e algumas oblíquas, tá? Por que que isso é importante? Porque se, por exemplo, vamos pensar assim, ó, a fibra do bíceps, as fibras musculares do bíceps, são todas assim verticais, né? Se fosse assim, por exemplo, aqui no miométrio, nessa parede lateral esquerda, que você está vendo aqui a mulher de frente, né? A vista anatômica. A parede lateral direita, as fibras seriam todas assim, né? Ou assim. Então, o que que aconteceria? Quando o útero, por exemplo, crescesse, ele ia crescer assim. As fibras estão assim, né? Elas só iam se afastando, tá? Só que esse é um problema, porque o útero, ele é tridimensional, né? Ele não é algo plano, assim. Então fica difícil de você entender como que ele consegue de tão pequenininho virar um negócio tão grande sem perder a função, né? Quando a mulher está grávida, sendo que ele só tem, por exemplo, fibras nessa direção ou nessa ou nessa. Por isso que aparentemente o que se tem é que ele tem fibras espiraladas, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o colo do útero, né? Que vai se unir, então se projetar na vagina, ok? Por onde passa? Então, aqui, por exemplo, a, a, o bebê, né? Que vai nascer pelo colo do útero e vem pela vagina, a gente tem o ósteo uterino, ok? Bom, lembra da menstruação que eu falei para vocês? A menstruação é o quê? No ciclo menstrual, o ciclo reprodutivo da mulher, que geralmente é mensal ou em 28 dias, quando ele é de forma regular, porque para algumas mulheres pode ser desregulado, ou o ciclo é regulado de forma não descrita na literatura. Ele tem um ciclo próprio. Ele é regulado, mas ele não é o que representa a média descrita na literatura, considerado como normal. Tá? Então, os ovários, a gente já vai falar um pouquinho dele mais, mas eles ficam produzindo os ovócitos, né, os óvulos, e quando eles não são fecundados, quando, por exemplo, não há fecundação do espermatozoide, eles têm que ser eliminados. Então, eles são eliminados, passam pelas, pelas tubas uterinas, né, ou pelas trompas, caem no útero e vão embora pela menstruação. Mas o que que é essa menstruação? É a camada do endométrio sendo, qual que é o termo? Ela começa a se desintegrar. Essa camada do endométrio começa meio como se fosse descamar, é o termo correto. Porque tem várias camadas, então ele começa a perder algumas camadas. Por quê? Porque quando eu tenho o ciclo natural, né, reprodutivo da mulher, acontece de produz o óvulo mensalmente, o óvulo vem, chega aqui, quando chega aqui no útero, por exemplo, o útero está preparadinho para receber esses óvulos. Se, por exemplo, não há espermatozoide, não fecundou, o que que acontece? Descama. A gente não perde pele frequentemente, ele descama também o endométrio. Descamando é tecido morto, precisa ser expelido do organismo. Tá? Então, o que que vai acontecer? Esse tecido está cheio agora de sangue, porque começa a juntar um processo inflamatório ali, altamente inflamatório, né? Porque tem muito tecido necrosado que precisa ser eliminado. O fluxo de sangue garante com que essas células descamadas aqui saiam, tá? Então, o fluxo de sangue da fluidez para essas células e óvulos mortos saírem, ok? Por isso da menstruação. E aí terminou essa fase, então, é, de expelir, né, o material morto, o que vai acontecer? Uma nova produção de uma nova camadinha de endométrio para que possa, no mês que vem, novamente a mulher fecundar, ok? Acontece que, em muitos casos, a mulher pode ter problemas com esse processo aqui de descamar e eliminar. Então, esse quadro de inflamação frequente, principalmente no ciclo menstrual, né, que vai ficar mais exacerbado,
na mulher é conhecido como endometriose, por conta do endométrio. Só que a endometriose uterina, ela difere da endometriose em outros locais. Por exemplo, tem endometriose umbilical, tem endometriose ovariana, tem endometriose nas trompas, tem endometriose na vaginal, tem endometriose abdominal, que daí não é necessariamente a umbilical. E por que que acontece isso? O tecido do endométrio que deveria se desgrudar e ir embora com o fluxo da menstruação, ele de alguma forma volta. E por voltar, por exemplo, às trompas, ele vai depositar um tecido aqui nas trompas que não é tecido dali. E começa a inflamar o tecido aqui das trompas, criando um processo de inflamação constante com o tecido endometriótico. Tá? Se ele seguir adiante, ele pode chegar até os ovários, criando uma endometriose ovariana. Se, por exemplo, ele de alguma forma permanecer por aqui, ele pode muitas vezes penetrar a musculatura abdominal e vir até a superfície da pele, aqui no umbigo, gerando a endometriose no umbigo. Tá? Então, já se sabe que a endometriose pode ser provocada ou ela cursa com diversos outros fatores, inclusive alimentação e tal. Mas parece que o fator predominante que faz alimentar esse tecido endometriótico, né, inflamado, é a presença do estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino, né? É ricamente relacionado com a fecundação. Por isso que depois da menopausa, que a mulher não produz mais o estrogênio, o que acontece é que ela não pode mais engravidar, né? Porque ela não tem mais como estimular os ovários a produzir os óvulos para fecundar com, com o espermatozoide. Ok? E mulheres, por exemplo, que depois da menopausa não tem mais endometriose. Não quer dizer que ela sara. O que quer dizer é que a mulher que depois que passa da menopausa não tem mais endometriose. Por isso da ideia de que o estrogênio, né, esse hormônio, é que nutre essas células endometrióticas. Ou seja, se não tiver a presença dele, não tem então células endometrióticas. Tá? E o que se tem hoje em dia também assim como sendo o causa, né, o fator que desenvolve a endometriose? É o fluxo retrógrado da menstruação. O que seria um fluxo retrógrado? Anterógrado é quando o negócio vai só para frente. Anterior. Retrógrado é quando ele começa a voltar. Ou seja, é um fluxo de sangue que, ao invés de sair completamente, começa a retornar com todo aquele tecido morto, aquele tecido inflamado, que vai começar a gerar inflamação no endométrio uterino e depois pode migrar para outras regiões. Tá? Aqui mostrando o colo do útero de mulheres que nunca tiveram filhos, né? Nule vem de nulo, o para aqui é de, de parto, né? De parir. Então aqui o nulípara é a mulher que nunca teve filho. Aqui quando teve um filho, né? Depois do primeiro parto. E aqui da mulher que já teve diversos filhos, tá? Então pela morfologia, pela estrutura do útero, dá para também assim mais ou menos saber quantos filhos a mulher teve ou se não teve. Tá? Aqui a relação do útero com a bexiga. Então lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui está posterior, né, ao sacro aqui atrás e os processos espinhosos, né, das vértebras. Então a gente vai ter aqui, ó, a bexiga acima da acima e posterior à vagina, né? Ou anterior, na realidade, e o útero a gente vai vê-lo acima e posterior à bexiga, ok? Então você está vendo aqui, ó, bexiga, né, com sua uretra, que vai depois lá pela vagina expelir a urina, e aqui você está vendo o útero, que fica posterior e meio que dobrado, né, anterior por cima da bexiga, tá? Se comunicando depois aqui com a vagina e aqui numa vista anterior, ok? A bexiga mais anterior, né? E o útero mais posterior,
e superior, tá? Com os seus ovários aqui, por exemplo, tá? Aqui vocês estão vendo os uretérios, ó, ok? Descendo lá dos rins para chegar até a bexiga, ok? Tubas uterinas, na biologia chamado das trompas, né, de Falópios, ou oviductos também. Ductos, por quê? Lembra que todo ducto é um cano, né, que conduz determinada coisa. E oviducto é um ducto que conduz os óvulos, tá? Ou os ovócitos. Mede 10 centímetros de comprimento, ok? Por quase 1 centímetro, mais ou menos, de largura. Então, ele é bem fininho, tá? Transporta os óvulos dos ovários para o útero, local onde ocorre a fecundação, é nas trompas, né, de Falópio, lá na tuba uterina, onde ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, tá? Geralmente aqui na ampola da tuba uterina, tá? Nessa curva aqui, ó. Geralmente é aqui que ocorre a fecundação, tá? Na maior parte das vezes. Após 6 a 12 horas da ovulação, ocorre a fecundação. Então, teve a ovulação, e se teve, por exemplo, após a ovulação, o ato sexual, com a ejaculação do espermatozoide, então, por volta de 6 a 12 horas já começa a ocorrer a fecundação. E passando disso, vai ocorrer, então, a primeira fase, né, embrionária, que é chamada de mórula, e depois da mórula vai acontecer o blastocisto. Após isso, o blastocisto se adere ao endométrio. Então, aconteceu a fecundação aqui, começa a surgir a mórula aqui, o blastocisto começa então a descer, e após isso, ele se liga ao endométrio. Tá? Lembra que eu falei? O endométrio está preparado para a fertilização, né? Para o processo de engravidar. Quando passou e não aconteceu nada, não teve fecundação nem nada, ele se descama, porque ele estava preparado para isso. Se não vai ter isso, ele se descama e morre, vai embora. E depois, no próximo mês, ele forma novamente essa parede. Tá? Então, ele é formado aí praticamente por 4 estruturas. A primeira, que é a que está aqui escondidinha, que é a uterina. A segunda estrutura, a uterina está escondidinha por quê? Porque ela se funde com o útero, tá? Ela não encaixa com o útero. Então, ela está aqui na parede, no muro, entre o útero e as trompas de Falópio, tá? O uterino. Aqui você tem o istmo, lembra que istmo é um estreitamento, né? Da tuba uterina. Aqui a ampola, como se fosse uma curva. E aqui as fímbrias, como se fossem fiozinhos, né? Fibras que ficam penduradinhas, tá? E aqui o ovário, né? Que está produzindo, então, os ovos que vão ser liberados aqui pela trompa de Falópio para cair no útero, tá? Aqui numa imagem maior e mais detalhada, a gente vê o fundo do útero, são as 3 estruturas, embora ele possa ter lado lateral, né, lateral esquerdo, lateral direito e lateral esquerdo, basicamente eles são o fundo do útero, o corpo do útero e o colo do útero, ou cervix, pode ser chamado, tá? Aqui eu coloquei a uterina, né, para vocês saberem que é uma das 4 estruturas das tubas uterinas. Aqui nós temos o istmo, aqui então a ampola e aqui as fímbrias, tá? Não é fibras, embora a ideia seja mais ou menos essa. Bom, então perceba novamente, né, as tubas uterinas fixadas aqui pelo ligamento largo, esse amarelão aqui, né? E que mais que é legal de a gente ver aqui? Aqui os ureteres, né? Aqui vocês estão vendo numa vista posterior, tá? Então perceba que, como assim uma vista posterior? Você está vendo a pessoa de costas, né? Então a bexiga está lá na frente, que lembra que o útero está posterior e superior à bexiga. Então percebe ó, os ureteres que descem trazendo lá o conteúdo líquido lá dos rins, eles penetram aqui o ligamento largo, atravessam ele para ir lá para frente na bexiga, tá? Do lado de cá a mesma coisa. É isso. Bom, os ovários, então, produzem os óvulos, né, que são os gametas femininos, gametas masculinos do espermatozoide. Produção de estrogênio e progesterona. Tem um formato de ovo, por isso de ovoide, né, ovário. Tem aproximadamente o tamanho de um ovo de codorna.
3,5 cm de comprimento, ou seja, de altura, 2 de largura e 1 de espessura. E eles podem ser reduzidos na velhice, tá? Eles começam a atrofiar, além de eles mudarem a coloração desde bebê até a fase adulta, e depois eles vão ficando mais escuros, né? Mais assim amarronzados, do jeito que está aqui, na fase adulta, e eles podem reduzir, assim como o testículo pode acontecer de reduzir na velhice. Mostrando, né, um órgão que já está muito menos ativo, né? Porque na velhice já teve a menopausa, então a mulher não fica mais produzindo óvulo. Então ele começa meio que engolir e ficar quietinho na dele ali. Estão laterais ao útero, então você tem o útero, aqui você tem o ovário, e para o lado de lá você tem um outro ovário. E não é revestido pelo ligamento amarelo, ou seja, eles são suspensos. Mas quem que deixa eles suspensos? O ligamento, chamado ligamento próprio do ovário, ou ligamento útero-ovário, ovário, ou ovário, ovo-útero ou útero-ovário, tá? Também chamado de ligamento próprio do ovário. Então perceba que ele conecta, faz meio que uma suspensão, pendura o ovário no útero, tá? Embora você tenha o ligamento chamado de ligamento suspensor do ovário, tá? Bem aqui, ó, a setinha vocês conseguem ver um ligamentinho puxando para cima. Então o ovário fica pendurado por esse ligamento próprio do ovário e o ligamento suspensor do ovário. Bom, e aí para finalizar, a abertura da pelve, né, que eu estava comentando com vocês. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo o canal, né, da vagina, aqui o ósteo da vagina, aqui o ânus. E aí é óbvio, né, gente? Aqui você tem os isquios, né? Então, os ossos do pubis, eles precisam se afastar para que possa passar o bebê por aqui. Ao eles se afastar, eles vão naturalmente tracionar a vagina também lateralmente, fazendo com que fique mais fácil de, de o bebê passar por ali. Ok? Mas quem que ocasiona isso? Hormônios, né? Os hormônios começam a produzir, sobretudo a relaxina, produzir relaxamento dos ligamentos. Esses ligamentos vão afrouxar, permitindo com que os ossos se afastem. Quando você tem uma entorse do tornozelo, você torce o pé, não acontece de esse ligamento distender e ele fica esticado e não volta mais, ele fica frouxo, né? Luxação de ombro, precisa fazer uma cirurgia para encurtar esse ligamento, porque ficou frouxo, distendido. Aqui acontece a mesma coisa, eles se distendem, eles ficam frouxos, então permite com que o osso fique mais fácil de afastar, né? Não tem quem torce o tornozelo uma vez, tem facilidade de torcer novamente. Quem luxa o ombro não tem facilidade de acontecer novamente. Por quê? Porque o ligamento ficou frouxo. E os ossos se separam, se afastam com mais facilidade. E aqui é a mesma coisa. A diferença é que no quadril, esse ligamento ele se afrouxa só com a presença desse hormônio. Quando cessa a produção desse hormônio, ou a interação desse hormônio com o ligamento, acontece que ele novamente retorna para o seu comprimento anterior. Né? Legal, né? Porque, na verdade, é para ele se afrouxar e ficar frouxo, mas ele retorna novamente quando cessa a presença desse hormônio. Tá ok? Bom, então era isso. Espero que aproveitem bem a aula e a gente se vê na, no nosso próximo encontro. Beleza? Um abraço para vocês, até já.